Jovens podem ter infarto? Alguém pode ter infarto antes dos 40, 30 anos de idade? O que causa infarto em jovem? O que aumenta o risco de infarto em jovem? Um jovem pode morrer de um ataque cardíaco? Quando um jovem tem infarto, ele realmente é mais grave? Eu sou o Dr. Mozart Susgan, cardiologista, e hoje eu vou explicar sobre infarto em adultos jovens. Me acompanhe até o final que vocês vão gostar muito desse vídeo. As doenças cardíacas, incluindo o infarto, sempre foi associado a uma população idosa, mas infelizmente está se tornando uma realidade cada vez mais preocupante entre os pacientes jovens. Você sabia que a cada 10 pacientes que têm infarto e têm menos de 50 anos, 2 desses pacientes têm menos de 40 anos? E como ninguém pensa que um jovem pode infartar, quando esse paciente chega no pronto-socorro, muitas vezes os médicos não pensam nesse diagnóstico ou pensam em outros diagnósticos. E de fato, é raro um paciente jovem ter infarto, mas isso infelizmente acontece. E confundir o diagnóstico desses pacientes pode ser perigoso, porque leva um atraso no diagnóstico e também um atraso no tratamento. E nos últimos anos a gente vem vendo uma redução na quantidade de infarto e de morte por causas cardíacas. Mas infelizmente isso a gente não está observando nos adultos jovens. E as doenças cardíacas, elas infelizmente continuam sendo a principal causa de morte nos jovens no mundo todo. Mas o que será que vem causando isso? São muitas coisas e é justamente isso que eu vou conversar com vocês agora. Quando eu falo de adultos jovens, estou falando de pacientes por volta de 30, 40 anos de idade. E eles, por não acharem que podem ter alguma doença, ou não podem ficar doentes, ou não podem ter nada grave, acabam negligenciando a saúde muitas das vezes. Não procuram aprender sobre as doenças e os riscos, não fazem exames, não vão aos médicos e muitas vezes não têm hábitos de vida que são saudáveis. Não é raro a gente ver um paciente jovem atualmente que não faz atividade física, não se preocupa com o tipo de alimentação, e muitos às vezes apresentam alteração da pressão e não sabem, apresentam alteração na glicose no sangue e não sabem, têm um colesterol elevado, que muitas vezes podem precisar de remédio e não sabem. E também, infelizmente, quando a gente dá remédio para pacientes mais jovens, vários deles não usam corretamente. Então atenção, um paciente jovem pode ter fatores de risco que aumentam muito o risco de infarto, assim como um paciente mais idoso. E infelizmente a gente sempre vê pacientes jovens com infarto e a gente precisa ajudar esses pacientes. Um ponto crucial que eu quero conversar agora com vocês é sobre o tabagismo. Seja ele convencional, seja o tabagismo eletrônico, seja o narguilé. Isso infelizmente vem aumentando nos jovens. Esse estudo aqui mostrou que aproximadamente metade dos pacientes que sofreram um infarto antes dos 50 anos eram fumantes. Fumar dobra o risco de infarto e de AVC, triplica o risco de morte cardíaca e aumenta em 5 vezes o risco do paciente ter uma trombose, um aneurisma da aorta, por exemplo. Fumar diminui a expectativa de vida dos pacientes em aproximadamente 10 anos, é muito, pessoal. Além do cigarro, o maior abuso de substâncias como maconha, álcool, cocaína ou outras drogas também aumenta o risco de infarto nos pacientes jovens. Quando comparado com pacientes mais idosos, os pacientes jovens com infarto, eles fumam mais e eles usam mais drogas. Pessoal, se você está gostando desse conteúdo, por favor, se inscreva aqui no meu canal, deixem um like, ative o sininho. Se você quer saber mais sobre cardiologia e saúde, toda semana eu trago vídeos para vocês. Encaminhe esse vídeo para ajudar mais pessoas também. Outros pontos para a gente ressaltar em relação ao risco de infarto no paciente jovem é a predisposição genética, a história familiar. Certos fatores genéticos vão aumentar muito o risco, por exemplo, do paciente ter um infarto, ter uma outra doença cardíaca, de ter, por exemplo, um colesterol muito elevado. Então, existem pacientes que têm por volta de 20 anos e têm um colesterol muito alto, por uma questão genética, seja por hábitos de vida, mas é um ponto que a gente sempre tem que olhar. Um ponto que eu quero destacar para vocês é que os pacientes jovens, além de poderem ser tabagistas, ou usarem maconha, ou terem pressão alta, ou terem diabetes, enfim, ou obesidade, outros fatores de risco, também tem a chance de terem problemas congênitos, ou seja, pacientes que nasceram com anomalias nas artérias do coração, que aumentam o risco de infarto, ou pacientes que nasceram com alterações genéticas, que aumentam o risco de infarto, como por exemplo, alterações de colesterol. Outro dado que a gente vem observando é o aumento de obesidade, de pré-diabetes e diabetes em pacientes adolescentes e adultos jovens. E outro ponto que eu quero ressaltar aqui é que paciente jovem também pode ter pressão alta. Não é raro um paciente aparecer no meu consultório com 30 anos de idade com a pressão alta precisando de tratamento com remédio. O que você aprendeu até agora? Que os pacientes jovens que não têm hábitos de vida saudáveis, que têm uma alimentação não adequada, que não controlam o peso, não dormem direito, não cuidam da saúde mental,
bebem muita bebida alcoólica e principalmente fumam, têm o risco aumentado de infarto. E sobre mortalidade? Um paciente jovem tem o risco de morrer depois do infarto? Muita gente fala, né? Quando o paciente jovem tem infarto, esse infarto é mais grave. Isso não é verdade quando a gente vê os estudos que os pacientes jovens morrem mais que um paciente mais idoso, com mais idade. Na verdade, o risco de mortalidade depois do infarto ele vai depender de vários fatores, incluindo a condição geral de um paciente, a presença de outros problemas de saúde, a extensão desse infarto, se ele foi muito grande ou não, como o infarto foi tratado, se ele foi tratado corretamente, rapidamente. Olha esse estudo aqui. Ele comparou adultos com menos de 40 anos que tinham tido infarto, e esses adultos tinham na média 36 anos, com adultos que tiveram infarto depois dos 40 anos, e eles tinham na média 46 anos. Ou seja, a gente tem uma média de diferença de idade de 10 anos entre os que tiveram infarto mais velhos e mais novos. Apesar dessa diferença, as chances desses pacientes morrerem nos próximos 11 anos foi semelhante. Esse dado mostra que a idade por si só não deixa a gente tranquilo em relação a ser agressivo no tratamento, na prevenção de doenças, a ficar de olho nesses pacientes, cuidar desses pacientes muito de perto, porque esses pacientes também têm um alto risco de morrer. E quando os autores do estudo foram procurar por que os pacientes jovens estavam tendo infarto e qual era a diferença deles em relação aos pacientes mais velhos, uma diferença grande foi vista no abuso de substâncias, como maconha, por exemplo. Eu vou deixar um vídeo no finalzinho mostrando o risco cardíaco e o uso de maconha. Outro ponto importante é que 37% dos pacientes jovens que tiveram infarto tinham pressão alta. Então a pressão alta também é um fator de risco importante para esses pacientes. Tá bom, então a gente entendeu aqui que dentro de 11 anos a taxa de mortalidade foi igual nos dois grupos. Mas antes disso, deixa eu mostrar outro estudo aqui para vocês. Esse outro estudo separou os pacientes com infarto que tinham menos de 45 anos dos que tinham mais de 45 anos. A idade média dos pacientes com menos de 45 anos foi de 39 anos. E a idade média com os mais de 45 anos era de 59 anos, ou seja, 20 anos de diferença. E que o estudo viu que os pacientes que de fato tinham infarto antes dos 45 anos tinham menos morte, tanto durante a internação quanto dentro de um ano. 3% dos pacientes que tiveram infarto antes dos 45 anos morreram na internação e 7% morreu dentro de um ano. Pessoal, não é pouco. Mas os pacientes que tiveram infarto acima dos 45 anos, 6% morreu na internação contra 3% dos mais jovens e 17% morreu em um ano contra 7% dos mais jovens. Outro dado interessante em relação aos pacientes jovens é que os pacientes jovens do sexo feminino tiveram um risco de morrer maior que os pacientes do sexo masculino. Uma das justificativas é que as mulheres, quando chegam no pronto-socorro com sintomas de infarto, tendem a não ser reconhecidas como terem infarto. Muita gente pensa que pode ser uma crise de ansiedade, um PT ou outros sintomas, e não pensa em infarto e demora para diagnosticar, demora para tratar, isso pode ser mais grave. Eu quero ressaltar outro ponto importantíssimo desse estudo. Fumar foi o fator de risco mais comum nos jovens do que nos mais velhos. 57% dos pacientes com infarto antes dos 45 anos fumavam. Isso mostra o quanto o tabagismo aumenta o risco de um paciente jovem ter infarto. Então o que a gente tira de lição desses dois estudos e de informação? Os pacientes mais jovens, no geral, eles vão melhor depois do infarto do que os pacientes mais velhos. Os pacientes mais jovens, eles têm menos doenças associadas, eles têm menos fatores de risco que os pacientes mais velhos, menos problemas de saúde. Então eles tendem a ter uma sobrevida maior. Mas os infartos dos pacientes jovens, eles também podem ser graves, como eu mostrei para vocês, né? 3% aí morreu durante a internação, devido a alguns pontos. Os pacientes mais jovens, eles muitas vezes podem ter doenças genéticas, como alteração de colesterol, ou alterações de malformação no coração que eles nasceram e não sabiam. Eles podem ter também problemas de saúde que eles desconhecem e não tratam, como pressão alta, diabetes, colesterol. Às vezes o paciente de 40 anos está com pressão alta desde os 30 e não sabe também. E um dado que chama muita atenção é que os pacientes jovens, muitas vezes, eles não são diagnosticados rapidamente. Porque quando um paciente, por exemplo, de 35 anos chega no pronto-socorro com uma dor no peito, o médico muitas vezes não pensa que esse paciente possa estar infartando, vai pensar numa gastrite, vai pensar em outros diagnósticos. E esse atraso no diagnóstico pode ser prejudicial para esses pacientes, porque quanto mais tempo o músculo ficar sofrendo com falta de sangue, maior a extensão e a gravidade do infarto. Então, em resumo, pessoal, o infarto em pacientes jovens, infelizmente, é uma realidade. Muitas das vezes pode ser evitada.
Muitos pacientes melhorando os seus hábitos de vida, com uma alimentação mais saudável, com uma atividade física, com controle do peso, com sono de boa qualidade, evitando bebida alcoólica, não usando drogas, não fumando, podem reduzir muito o risco deles terem infarto, tanto a curto quanto a longo prazo. Então eu reforço aqui a questão do tabagismo. Essa causa é potencialmente corrigível. Se um paciente não fuma, ele morre menos. Ponto. Ele tem menos infarto, ele vai ter menos câncer. Então, para vocês terem uma ideia, um paciente que para de fumar antes dos 40 anos de idade reduz o seu risco de uma morte associada ao cigarro em 90%. E outro ponto, o paciente que teve infarto e fumava e para de fumar depois do infarto, tem uma redução de 50% no risco dele morrer. Entenderam, pessoal? Então, por favor, evitem o cigarro eletrônico, evitem o cigarro convencional, evitem a maconha, isso tudo vai aumentar seu risco. E vocês viram que não precisa ser idoso para ter doença como pressão alta, diabetes, obesidade, colesterol, e não precisa ser idoso para ter infarto. É importante que pacientes jovens, eles procurem fazer exames regulares, procurem se preocupar com a saúde, procurem aprender sobre a saúde, porque, enfim, a gente vê muita fatalidade, muita história chata que poderia ter sido evitada. Faça exames regulares, monitore sua saúde, saiba o valor do seu colesterol, saiba o valor da sua pressão arterial, saiba o valor do seu peso, da sua circunferência abdominal, da sua glicose. E, se indicado, façam o tratamento corretamente, voltem ao médico, tomem os remédios corretamente, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, compartilhem esse vídeo com quem precisa aprender sobre isso, inscrevam no meu canal para os novos vídeos que eu vou soltando aqui toda semana, me acompanhem lá no Instagram e obrigado por me acompanharem sempre. Até a próxima!